Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje teremos um vídeo de curiosidades. Então, antes de qualquer coisa, se inscreve e ativa o sininho para que todo domingo tenha uma nova aula de curiosidades bem interessante para você. Não podemos ter o radar do dragão para medir o poder de luta de alguém, mas essa vontade de criar parâmetros para medir os outros não é de hoje. Existem registros de testes de inteligência datados da China no ano de 606, mas o mais conhecido deles veio na Europa no início do século XX. Nessa época, dois franceses criaram a escala de Binet-Simon, com o objetivo de identificar quais alunos das escolas precisariam de mais reforço e quais não precisariam de tanta preocupação, melhorando a aprendizagem durante o período escolar. Mas em 1912, foi introduzido o famoso termo QI, ou coeficiente de inteligência, por um outro pesquisador, com o objetivo de determinar a idade mental relacionada com a idade cronológica de uma pessoa. Porém, o cálculo para determinar esse QI era meio complicado, com muitos números decimais. Então, só em 1916, foi proposto por um outro pesquisador que multiplicasse esse número por 100, diminuindo as casas decimais do cálculo. Dessa forma, o cálculo era simples. Se dividia na idade mental, que era calculada por um teste, pela idade cronológica e depois se multiplicava por 100. Em resumo, a classificação dava uma faixa em que a pessoa estaria inserida e pronto, temos uma classificação de inteligência. Vou colocar aqui na tela quais são as faixas de pontuação que existiam na época. Isso foi publicado em forma de livro nos Estados Unidos e foi indicado um teste simples onde uma criança poderia fazer em menos de 1 hora de trabalho. Dessa forma, o teste seria aplicado em estudantes no país inteiro e, com base nele, os professores poderiam avaliar quais alunos merecem mais atenção, quais merecem menos, para que tipo de profissão os alunos se encaixariam e por aí vai. Em 1939, um pesquisador chamado David desenvolveu um método de utilizar o teste de QI em adultos e colocou que o teste deveria ter um desvio de 15 pontos para mais ou para menos. Então ele modificou as classificações e ficou dessa forma que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Mas o teste de QI tem suas falhas. Um ótimo exemplo disso foi um estudo feito nos Estados Unidos, onde avaliou várias pessoas e houve resultados bem interessantes, como um porteiro de um prédio que tinha um QI de 122, o que equivale a uma inteligência superior, e o presidente dos Estados Unidos da época, o George W. Bush, que tinha 84 de QI, que significa um embotamento médio. O lance é que diversas pesquisas dessas começaram a ser desenvolvidas, e muitas vezes os testes passavam por críticas, e houveram também muitos usos incorretos e outras coisas muito complicadas que daria para fazer um vídeo específico só falando delas. O mais importante é que no final do século XX, um psicólogo chamado Howard Gardner propôs que o teste de QI era incompleto e que deveria existir mais de um tipo diferente de inteligência, as chamadas inteligências múltiplas, e por isso ele acabou ganhando diversos prêmios. Em 1983, ele acabou escrevendo um livro que definia 10 tipos de inteligências: linguística, musical, lógica, visual, corporal, interpessoal, intrapessoal, naturalista, espiritual e existencial, sendo que essas duas últimas, o próprio autor tem algumas ressalvas devido à falta de capacidade de classificá-las nos mesmos critérios de pesquisa e desenvolvimento das 8 anteriores. O importante é que o fato das 8 inteligências propostas por Gardner são atualmente bastante aceitas na comunidade científica, e o próprio teste de QI, apesar de ser bastante utilizado em vários aspectos atuais, não consegue perfazer todas essas inteligências humanas. Mas os estudos com teste de QI não pararam por aí. Diversos outros artigos publicados relacionaram o teste de QI com a saúde das pessoas, com transtornos psiquiátricos, desempenho escolar e profissional, retardos mentais, deficiências intelectuais, esquizofrenias e outras patologias neurológicas que não haviam sido diagnosticadas antes da aplicação do teste e ficaram evidentes após a aplicação. Além disso, também existem relações analisadas em artigos onde pessoas com QI elevado possuem menores índices de mortalidade e morbilidade, enquanto QIs mais baixos estão associados a níveis socioculturais inferiores.
Porém, temos que ressaltar que na história, os maiores pesquisadores e pessoas com QIs mais elevados geralmente tinham uma condição de vida bem baixa. Existem inclusive pesquisas sugerindo que a inteligência não é algo fixo e que durante a vida você pode desenvolver e modificar o grau em que ela se enquadra. Logo, um teste apenas avaliaria aquele momento específico e não daria para ser algo para a vida toda. De qualquer forma, a ideia de um teste que avalie se você pode ser mais ou menos inteligente não deixou de ser uma preocupação para a humanidade, e por conta disso começaram a surgir diversos tipos diferentes de testes que avaliam o quanto uma pessoa é intelectualmente desenvolvida. Sério, existem mais de 15 tipos diferentes de testes. Então relaxa, jovem estudante com 150 de QI. Ainda precisamos de muito mais informação para poder entender realmente como funciona a mente humana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ver os outros vídeos de curiosidade aqui no canal. E lembrem-se que toda quarta-feira temos um vídeo de biologia. E todo domingo, um vídeo de curiosidades. Muito obrigado!